Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Neste domingão de Grande Prêmio do Brasil, às 14 horas, né? Tem Grande Prêmio do Brasil. E domingão também de muito futebol. Isso porque a rodada do Campeonato Brasileiro, que já pegou fogo ontem, nós tivemos aí um desabafo de Fernando Diniz à frente da derrota do Vasco por 3-1 dentro de São Januário. Derrota do Vasco por 3-1 dentro de São Januário contra o Juventude. E aí o Diniz, ele não poupou palavras. Ele mandou a real na coletiva. Ele jogou no ventilador. Ele falou que eles entregaram o jogo. O Diniz fez fortes críticas ali à postura da equipe. E além disso, no pós-jogo, o vestiário pegou fogo, porque o Pedrinho desceu até o vestiário e falou poucas e boas para o elenco do Vasco, que vive agora um período de declínio. Depois de um êxtase, de um ganho de confiança, de chegar a 7, 8 jogos, né? Ser até a terceira equipe ali do retorno, com mais vitórias. O Vasco agora declina. Tem uma queda de desempenho, uma queda de rendimento. E a torcida, inclusive, chama de time sem vergonha. Repetidas e repetidas vezes, protestando ontem para a derrota para o Juventude. E eu vou falar para vocês, meus amigos. Essa parada aí acabou com a minha fezinha, viu? Porque na cartela que eu tinha feito eu tinha colocado vitória do Vasco. E Laia. Ê, Vascão, hein? Me lascou agora. Agora me lascou, agora já era. Mas vamos lá, vamos lá. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta e a gente já volta. E ó, meus amigos, é o seguinte, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros lá da Tribo da Sorte. Eu vou falar um recado importantíssimo para vocês. A Mega Sena da Virada já começou. E a Tribo da Sorte já disponibilizou a primeira remessa de bolões da Mega Sena da Virada. Vocês querem saber qual que é o prêmio da Mega Sena da Virada esse ano? O prêmio está estimado em 850 milhões. E pode passar esse valor. Nós estamos falando de números próximos a 1 bilhão de reais, meu amigo. Tu vai ser muito mais rico que o Corinthians. Se juntar ali Corinthians, Atlético Mineiro, meu amigo, tu vai dar aula de conta bancária para esses caras. Então, lá na Tribo da Sorte já tem disponibilizado os bolões e inclusive o cupom aqui do Opina Porco vale para a Mega Sena da Virada. Então você pode clicar no link fixado nos comentários, QR Code que está aparecendo aí, vai abrir um chat e você vai pedir pro pessoal lá, eu quero o cupom de desconto para participar lá dos bolões da Tribo da Sorte da Mega Sena da Virada. E cara, tem bolão a partir de R$1,20, gente. Então é para todo mundo participar. Além disso, a Mega Sena também está acumulada em 67 milhões. E você pode utilizar o cupom também, se você quiser. Então conheça a plataforma, acessa lá, dá uma força para os caras, que eles dão sempre uma força pra gente. Tamo junto. E meus amigos, é o seguinte, quero começar aqui falando a respeito de uns assuntos polêmicos. E eu quero dizer que assim, quem conhece aqui o Opina Porco, sabe que a gente sempre tem esse posicionamento independente da equipe. Quando aconteceu um episódio semelhante, que a Leila provocou isso, eu vim aqui e me manifestei contra a Leila. Falei que não era postura de presidente de clube de futebol, de dirigente de clube de futebol. Porque eu entendo que um presidente de clube de futebol, que um dirigente de clube de futebol, ele tem que ser um cara coeso. Ele tem que ser aquele cara que vai dar o exemplo. A provocação, cara, a provocação fica com o torcedor. A provocação fica com os memes aí pelas redes sociais. A provocação fica ali com o jogador que faz um gol e faz uma comemoração provocando a outra torcida. Deixa que o torcedor faz essa parte. O Mário Bittencourt,
que é presidente do Fluminense, ontem teve um episódio dele aí que eu considero também um episódio lamentável. Um episódio lamentável. Eu não acho que o dirigente ele tem que ir provocar torcida ou equipe rival. Na verdade, eu acho isso uma postura de muito amadorismo. Até porque, dentro dos bastidores do futebol, as equipes elas têm às vezes que, entre aspas, tá? Muito entre aspas, se unirem para brigar por o que é um direito ali de todos. Por exemplo, para brigar pelo fair play financeiro, para brigar por investimento em tecnologia, em impedimento semiautomático, para brigar por questões de arbitragem. Agora que a temporada termina, os presidentes eles têm que, de certa forma, sentar um ao lado do outro e tentar colocar na mesa para a CBF propostas para melhorar o nosso futebol. E é nesse momento que o dirigente ele tem que estar um ali meio que alinhado com o outro, para que na temporada que vem os problemas que aconteceu nessa não aconteçam novamente. Então eu não acho que dirigente de futebol ele tem que ficar inflamando o torcido, ele tem que ficar provocando o rival. Não acredito que essa seja a função dele. O dia que ele não for mais dirigente, ele for um torcedor, cara, pode provocar à vontade. O Paulo Nobre hoje provoca muito os torcedores ali do São Paulo, nas brincadeiras e tudo mais. Só que ele não é mais dirigente de futebol há muito tempo. Porque enquanto ele estava dirigente, ele sempre soube se manifestar muito bem, até mesmo em relação às equipes rivais. O Mário Bittencourt ontem do Fluminense resolveu provocar em um evento lá de música que teve nas Laranjeiras e falou o seguinte, ó, no microfone: vou pro Maraca ver o Fluminense. Até aí tudo bem. Torcida deles não tem nenhum dente. Vamos vencer. Ganhar Fla-Flu é normal. Aí, obviamente, que ele fez uma frase infeliz, né? Porque ele provoca ali a torcida rival, que é a torcida do Flamengo. E, além disso, diz que os torcedores não têm nenhum dente. Eu achei lamentável isso. Eu acho lamentável. Da mesma forma que eu falei quando aconteceu com a Leila, né? Que a Leila ficou provocando, eu falei assim, pô, para com isso. Não tem necessidade disso. Da mesma forma que se qualquer presidente pegar o microfone e provocar o Palmeiras, eu também vou vir aqui e vou falar assim, pô, que atitude desnecessária. Como o presidente do São Paulo, há mais de 10 anos atrás, fez, né? Disse que o Palmeiras estava se apequenando. Achei aquilo ridículo, achei aquilo baixo. Achei aquilo mesquinho, egoísta. Não tem necessidade disso, cara. Não tem necessidade disso. Até porque Flamengo e Fluminense eles têm um consórcio hoje do Maracanã que, inclusive, está recebendo aí propostas de investimentos bem interessantes. Então eles vão ter que sentar na mesa ali para conversar e tentar chegar em um acordo um com o outro para ver o que é melhor para os seus respectivos clubes. Outra coisa aqui também, pessoal, vamos lavar aqui, ensaboar. Mais uma vez, na tarde de ontem, eu vi vários e vários canais, e aí, cara, nada contra o canal X ou o canal Y que fez isso. A minha intenção aqui não é fazer juízo de valor de ninguém. Mas eu vi várias e várias páginas nas mídias sociais, e aí eu vou abrir um pouco para mostrar que foi várias e várias páginas mesmo, falando mais uma vez, a Leila e o Mirassol chegaram no acordo do Palmeiras emprestar o avião para o Mirassol. Nós falamos já desse assunto aqui. Em primeiro lugar, se vocês fizeram uma pesquisa rápida pela internet, vocês vão ver que o Mirassol alugou o avião. Agora, insinuar que a equipe do Mirassol venderia o jogo por uma carona não é legal. Não. Não é legal. Nossa, então o Mirassol vendeu barato, hein? A vitória do Palmeiras pro Palmeiras. Mirassol vendeu barato a vitória pro Palmeiras. O Mirassol tá correndo ponto a ponto para brigar pela Libertadores. Para ser talvez a primeira equipe no futebol brasileiro a subir e no mesmo ano já se qualificar para Libertadores. Vocês sabem o que isso vai trazer de exposição e de contrato pro Mirassol? Contrato de patrocínio vão se elevar. Os contratos de publicidade em geral, né, eles vão se elevar. A força da marca numa competição internacional tem muito em jogo.
Então, é uma loucura e uma falta de respeito total pensar que o Mirassol, que vem fazendo um trabalho com as próprias pernas, e esse trabalho já está acontecendo há alguns anos já, porque quem é do interior de São Paulo sabe disso, não é um trabalho que começou do dia para a noite, o Mirassol não caiu de paraquedas na Série A, e ele está provando isso. É você faltar com respeito. É um trabalho que vem sendo feito de maneira assim, sabe? Perfeita. Perfeita. Com responsabilidade financeira, com responsabilidade de gestão. Enquanto equipes utilizam o sistema público para se endividarem ainda mais, o Mirassol está utilizando a iniciativa privada e fazendo seu alicerce. Então, uma falta de respeito muito grande colocar ali, ó, à prova o juízo dos caras, né? A moral dos caras, achando que eles vão entregar o jogo pro Palmeiras por uma carona. Por uma carona. Por uma simples carona. E detalhe, não foi carona. O Mirassol pagou o frete do avião. Por favor, galera, vamos fazer uma discussão racional e inteligente aqui. Sem clubismo. Assim como a gente falou agora há pouco da situação do Mário. Que Mário? Aqueles, né, que fala de... Aqueles que tá dando uma lição de moral, seriedade, tudo. O cara faz uma piadinha infame dessa, né? Só pra descontrair um pouco. Mas enfim, vocês entenderam aí o que a gente quis falar. Mas vamos lá então, meus amigos. É o seguinte, o Neymar Júnior chegou no Rio de Janeiro no final da tarde de ontem e provavelmente enfrenta hoje, no fim da tarde, o Flamengo dentro do Maracanã, que tem ingressos esgotados. Ingressos esgotados. Hoje é uma curva importante, ó, utilizando referência aqui, referências automobilísticas. Hoje é uma curva importante na competição, porque o Palmeiras visita o Mirassol, que é uma equipe que está dentro do G4, uma equipe organizada, uma equipe difícil de vencer, e o Flamengo, em Maracanã lotado, enfrenta o Santos, que é uma equipe que está correndo contra o não rebaixamento, a permanência da Série A. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Dependendo como terminar a rodada de hoje, o Santos já pode estar rebaixado. Dependendo como for os jogos ali, Internacional, o Santos já pode estar rebaixado. Então é um jogo pros caras punk, velho. Hoje o jogo pros caras é punk. Porque vai enfrentar um Maracanã lotadaço. Time do Flamengo naquela pressão de continuar em cima do Palmeiras. E vai ter que segurar a bronca ali dentro de Maracanã. Porque dependendo do resultado, placar, como as coisas acontecerem, o Santos vai estar enroscado. Vai estar enroscado. E é aí aquele negócio. Se o Santos for rebaixado hoje, ele vai entrar contra o Palmeiras nos próximos jogos aí que vai enfrentar novamente. Ele vai entrar daquele jeito, né? Modo férias. Modo Série B. Aí Neymar provavelmente já nem vai mais dar as caras lá. E cabeças vão rolar. Cabeças vão rolar dentro do Santos. Inclusive, o jogo se torna tão importante e decisivo para o próprio Santos que lá na rede social vizinha, a página oficial mandou um recado pro Flamengo. Falou o seguinte, ó. Vai pra cima deles, Neymar. O Santos tá apostando todas as suas fichas aí no menino Ney. A gente tinha uma dúvida ontem, né? Porque ele tinha sido relacionado, mas não tinha ido pro Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro no fim da tarde de ontem, com a cara não muito boa. Chegou meio... sem muito papo. Sabe assim? E vamos ver o que vai acontecer hoje. Quais são as expectativas para o jogo? Vai ser um jogo fácil para o Flamengo? Não acho que vai ser um jogo fácil para o Flamengo, não. Vou ser bem sincero com vocês. Se os caras pegarem aí o brasão num dia inspirado igual o Palmeiras pegou, o Flamengo pode ter domínio, pode ter posse, pode ter mais finalização.
Só que o cara, pô, contra o Palmeiras fechou o gol. Não acho que vai ser um jogo fácil pro Flamengo. Mas acredito que o conjunto da obra, estádio, necessidade do Flamengo vencer e tal, vão fazer com que o Flamengo consiga ser superior e talvez mais efetivo que o Santos no final do jogo de hoje. E do jogo lá do Palmeiras? Quais são as expectativas? Bem, Palmeiras com sua força máxima, eu confio na vitória. Confio na vitória do Palmeiras também. Por que eu confio na vitória do Palmeiras? O time do Mirassol é super organizado. Pode ser que eu caia do cavalo, pode ser que eu queime minha língua aqui. Mas por que eu confio na vitória do Palmeiras? Uma, porque eu sou torcedor do Palmeiras, né? Então, pelo amor de Deus, eu tenho que confiar. É meio que obrigação minha, assim. E outra, que o Mirassol ele vem de uns 3 jogos aí não muito legais. Vem de alguns tropeços aí o Mirassol. O Mirassol perdeu um pouquinho do fôlego, perdeu um pouquinho daquele ritmo. Então acredito que o Palmeiras, com seus melhores jogadores ali em campo, pode ser sim mais efetivo que o Mirassol. Vamos ver se tem mais coisa aqui pra gente comentar. Ah, tem sim, cara. Tem notícia aí também do Flamengo, ó. Notícia do Flamengo. O Arrascaeta renovou. O contrato com o Flamengo e agora, cara, eu acredito que é se eternizar aí dentro do Flamengo, né? Ó, no clube desde 2019, o uruguaio assina extensão até 2028. Recebe um aumento salarial e vai ter uma multa rescisória de 35 milhões de euros. A multa, se eu não me engano, ela é mais baixa do que a multa anterior. Mas 35 milhões de euros pro atleta da idade dele ainda é uma multa relativamente bem alta. Ele escolheu do Rio de Janeiro e do Flamengo a casa dele e ele vai pendurar as chuteiras ali mesmo no Flamengo. Eu acredito que isso basicamente já é a intenção do jogador. Um ótimo jogador, faz uma temporada numa performance absoluta, mas você já tem a questão da idade, que daqui pra frente começa a pesar. Ah, tem mais uma coisa também. Nossa, bastante coisa. No fim tem bastante coisa. O Palmeiras foi campeão do Sub-14, Campeonato Paulista Sub-14 contra o São Paulo. O primeiro jogo, que foi o jogo de ida, venceu por 3-0 e ontem ficou 1-1 no jogo de volta. Então o Palmeiras se sagra campeão Sub-14 do Paulista. O que isso é importante? O Palmeiras vai criando uma cultura vencedora desde as categorias de base. E isso é uma forma estratégica e muito inteligente de você habituar os garotos a sempre estarem ali naquele modus operandi bem competitivo. Quando o cara chega ali com 18, 19 anos e vai pro time principal, o cara ele já tá acostumado. Ele já tá acostumado com a pressão, com a responsabilidade, com a competição e a busca por títulos. Isso cria um ambiente e isso cria uma cultura dentro do próprio clube. Então o Palmeiras insere dentro da sua categoria de base uma cultura que vai passando de geração em geração no desenvolvimento desses moleques, no desenvolvimento da garotada. E isso é muito benéfico. Nós temos visto aí vários e vários jogadores do Palmeiras sendo vendidos cada vez mais caro no mercado e trazendo cada vez mais produtividade. Segundo jogador mais jovem, mais caro hoje do mundo, saiu da base do Palmeiras, que é o Estevão. Olha a importância e a relevância desse trabalho, né? E é um trabalho que nos dá frutos, não só de ter bons jogadores, boas safras de jogadores, muito consistentes, muito resilientes, mas também nos traz, financeiramente falando, uma projeção absurda. Então, muito legal também. Parabéns aos garotos aí do Sub-14 e do Palmeiras, já começando a fazer história, hein, molecada? Começando a fazer história. Contamos com vocês nos próximos anos, beleza? Bom jogo pra todo mundo, bom domingo pra todo mundo, bom GP pra quem for assistir. Tamo junto, valeu, falou, até mais.